Bem-vindo, pessoal! Assistam este vídeo até o final, porque os campeonatos estaduais vão agitar as torcidas de todo o Brasil. Então vamos conferir agora a programação e onde assistir os principais jogos de hoje, quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2026. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 8h45, o Nacional de São Paulo enfrenta a Portuguesa Santista. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 11h, o Ibrachina enfrenta o Santo André. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 11h, o CSE enfrenta o Internacional. Transmissão: X Sports. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 13h, o Cosmopolitano enfrenta o Bragantino. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 13h, o Paulínia enfrenta a Portuguesa. Transmissão: Ulisses TV no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 13h, o Itaquaquecetuba enfrenta o Novo Horizontino. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 13h, o Referência enfrenta o Ituano. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 13h15, o Ferroviário enfrenta a Inter de Limeira. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 14h, a Ferroviária enfrenta o América do Rio. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Para você ficar sempre por dentro de todos os jogos do seu time do coração, ou para secar aquele seu rival favorito, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative as notificações para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo por aqui. Pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. Às 14h30, o Bolonha enfrenta a Atalanta. Transmissão: ESPN Brasil de graça no YouTube e Disney Plus. Pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. Às 14h30, o Napoli enfrenta o Hellas Verona. Transmissão: ESPN 4 e Disney Plus. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 15h, o Independente enfrenta o São Paulo. Transmissão: Record News e X Sports. Pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 15h15, o São Luís enfrenta o Figueirense. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 15h15, o Canaã do Distrito Federal enfrenta o Criciúma. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 15h15,
o Operário do Paraná enfrenta o Vila Nova. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 15h15, o Nacional do Amazonas enfrenta o Juventude. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 15h15, o Confiança da Paraíba enfrenta o Fortaleza. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 15h15, o Juventude Samais enfrenta o Náutico. Transmissão: Canal Paulistão no YouTube. Pela semifinal da Supercopa da Espanha. Às 15 horas, um jogaço. Muita rivalidade em campo com o supertime do Barcelona enfrentando o Atlético Bilbao. Transmissão: Disney Plus. Pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Às 16h30, o Crystal Palace enfrenta o Aston Villa. Transmissão: ESPN Brasil de graça no YouTube e Disney Plus. Pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Às 16h30, o Manchester City enfrenta o Brighton. Transmissão: ESPN e Disney Plus. Pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Às 16h30, o Fulham enfrenta o Chelsea. Transmissão: ESPN 4 e Disney Plus. Ajude este vídeo a bater a meta de 2.000 likes e comenta aí para qual time você torce e de onde você assiste este vídeo. Pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. Às 16h45, o Parma enfrenta a Internazionale. Transmissão: Cazé TV no YouTube e Disney Plus. Pela semifinal da Taça da Liga de Portugal. Às 16h45, o Benfica enfrenta o Braga. Transmissão: ESPN 2 e Disney Plus. Pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Às 17h15, o Burnley enfrenta o Manchester United. Transmissão: X Sports e Disney Plus. Pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Às 17h15, o Newcastle enfrenta o Leeds. Transmissão: Disney Plus. Pela primeira rodada do Campeonato Catarinense. Às 19 horas, o Marcílio Dias enfrenta o Criciúma. Transmissão: Sportnet no YouTube. Pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. Às 19 horas, o Londrina enfrenta o Operário. Transmissão: Canal Gold no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 19h30, o União Cacoalense enfrenta o Santos. Transmissão: Cazé TV no YouTube. Pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. Às 20 horas, o Cianorte enfrenta o Maringá. Transmissão: Canal Gold no YouTube. Pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. Às 20h30, o Coritiba enfrenta o Foz do Iguaçu. Transmissão: Canal Gold no YouTube. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 21 horas, o QFC
enfrenta o Atlético Mineiro. Transmissão X Sports. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 21h30, o Estrela de Março enfrenta o Botafogo. Transmissão Cazé TV no YouTube. Esses foram os jogos de hoje para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima!